volta aqui no nosso quadro virtual. A gente viu a seção transversal e agora a gente vai ver a seção meridiana. O que é a seção meridiana? É a interseção do cilindro com o plano que contém o eixo do cilindro, tá? Então a seção meridiana de um cilindro reto é um retângulo. Então aqui, ó, agora o eixo aqui, ele não está mais, vamos dizer assim, horizontal, ele está vertical, né? E a gente vai pegar e fazer ele passar pelo eixo. Então a interseção do cilindro com o plano, o que a gente tem? A gente tem justamente essa seção aqui, ó, que seria esse retângulo. Tá vendo? É a seção meridiana. Beleza? Então olha só. A seção meridiana, que é essa seção aqui, né, essa interseção desse plano que passa pelo eixo com o cilindro, é justamente um retângulo que tem lados 2R, ou seja, o diâmetro do círculo, né, porque ó, aqui é R e aqui é R, então R mais R, 2R, e o outro lado desse retângulo, né, a altura, a gente pode dizer assim, né, desse retângulo seria a altura do cilindro, beleza? Então, 2R e H, um H genérico, tá? Altura e diâmetro. Beleza? Uma observação. Se a seção meridiana for um quadrado, porque pode ser, né? Dizemos que o cilindro é então equilátero, tá bom? Então, nesse caso, a altura vai ser justamente igual ao diâmetro, porque ele vai ser um quadrado, né? Então, ele vai ter esses dois lados aqui iguais, né? E os outros dois lados também vão ser iguais. Então, nós vamos ter 4 lados iguais, justamente sendo um quadrado. Então, a gente vai ter alguma coisa assim, desse tipo aqui, ó. A gente vai ter aqui, né, a altura continua sendo H, temos nosso R, só que o H, nesse caso aqui, agora é igual a 2R, então tanto faz, né, a gente chamar isso aqui de, sei lá, H dividido por 2, ou substituir o H e chamar de 2R, tá? Mas a gente tem um cilindro equilátero, tá bom? É justamente quando a seção meridiana é um quadrado, ou seja, a altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio, tá, da base do cilindro, podemos dizer assim, tá bom? Então vamos ver agora a área da superfície de um cilindro reto, né? Então a gente tem aqui ele montado, a gente vai ver ele planificado, né? E como é que a gente vai calcular essas áreas? Então, primeira coisa, olha só. A gente pegou, vamos supor, né, que a gente tem nosso cilindro fechadinho, montadinho, e a gente vai tirar aqui as duas bases, né, que são justamente esses dois círculos, e a gente vai pegar e abrir. Ah, porque aqui esse H eu acho que é tranquilo de visualizar, né? É justamente essa altura aqui do cilindro, né? Mas qual seria agora, né, a medida desse outro lado aqui do retângulo, né? Seria 2πr, que é justamente o perímetro da circunferência, né? Porque olha só, vê se isso não faz sentido. Se esse círculo encaixa aqui em cima, quando eu planifico e achato, essa parte aqui é justamente essa parte que estava aqui, ó, em volta do círculo, né? Então, mede justamente o perímetro da circunferência, né? E como é que é o perímetro da circunferência? 2π vezes o raio, né? Ou π vezes o diâmetro também, né? Porque 2r é diâmetro, né? Então, olha só, voltando aqui de novo. Quanto que mede isso aqui? Isso aqui é justamente o que está envolvendo o círculo aqui em cima. Então, isso aqui mede 2πr, tá bom? Então, como é que a gente calcularia a área, né, dessas várias superfícies? Porque a gente tem aqui, a gente pode meio que dizer que nós temos 3 superfícies que a gente vai agrupar em duas, né? Porque nós temos uma base, a superfície lateral e a outra base, né? Mas as bases a gente vai acabar agrupando, né? Porque faz mais sentido. Então, a área lateral vai ser justamente, ó, 2πrh, porque isso aqui é um retângulo, né? Então é base vezes altura. Então é 2πr vezes h. Então essa área lateral aqui do cilindro, 2πrh. Beleza? Vermelho aí para ficar fixado na nossa cabeça. A área das bases. Então olha só, muita atenção aqui. Ele está falando da área das bases. Então ele está considerando 2 vezes a área de uma base. Ele está considerando as duas bases, tá bom? A área de um círculo é πr ao quadrado, não é? Como nós temos dois, eles são congruentes, ou seja, eles medem a mesma coisa, o raio aqui é o mesmo raio aqui em cima, então a área deles vai ser igual, beleza? O número que expressa a porção do plano que eles ocupam é igual. Então, olha só, uma área da base seria πr ao quadrado, duas áreas da base, 2πr ao quadrado. Muita atenção aqui, por exemplo, no copo, que eu falei lá antes, eu estou retomando ele aqui, esse exemplo do copo, porque o copo vai ter uma base só, né? Então, se a gente planificar, ele não vai ter, vamos supor, é óbvio, né? Ele não vai ter não a parte de baixo, a parte de cima, né? Porque a gente bebe por cima, né? A gente não bebe por baixo, senão vai cair o líquido, né? A coisa que tiver dentro do copo, né? Do recipiente. Então, se ele pedir, sei lá, a área do copo, ele vai ter a área lateral, continua a mesma, tá? Porque
Assim, é como se não tiver, não vai ter esse círculo aqui, né? Mas ele vai ter o mesmo formato, né? Se for esse cilindro assim nesse exemplo. Então vai continuar sendo 2πr vezes h, mas ele vai ter uma base só. E vai ser a área da base, πr ao quadrado, não 2πr ao quadrado. 2πr ao quadrado é a área desse cilindro aqui, montadinho, bonitinho, com as duas bases. Então muita atenção nos exercícios, tá? Por exemplo, o meio lá do papel higiênico também, né? Ele não tem bases, né? Ele só tem a área lateral, correto? Então muita atenção a cada exemplo, a cada coisa que é pedida, tá? Para não errar besteira. Nesse caso aqui, a gente está considerando aqui os dois círculos, né? Então a área das bases, duas vezes a área de uma base, seria 2πr ao quadrado. Vermelho aí para ficar bem claro. Então qual seria a área total? A área total seria justamente a área lateral mais a área das bases, tá bom? Então a gente vai pegar esse 2πrh, somar com 2πr ao quadrado. O que a gente pode colocar em evidência? O que é fator comum? Ó? Repara que tem 2πr aqui, e aqui também tem 2πr, né? Porque r ao quadrado, né? Ficaria 2πr vezes r, né? Então a gente pode botar aqui o 2πr em evidência, né? Ele é fator comum, e fica o quê? Esse h mais esse r que a gente desmembrou aqui. Então a área total seria 2πr que multiplica h mais r. Ah, mas Pedro, eu posso deixar dessa forma aqui? Pode. Assim, numa prova discursiva, é isso aqui. Essa é a resposta, tá? É a forma mais simplificada possível. Mas, vamos supor que lá tá na múltipla escolha e tal, você calculou, somou, vai achar por isso aqui também, porque, ó, são iguais. Tá vendo? Isso aqui é só a forma mais reduzida, mais simplificada. Beleza? Então essa seria a área total desse cilindro aí em questão. Ok? E bom, para finalizar, vamos ver o volume do cilindro. E como é que a gente vai calcular o volume do cilindro? Óbvio, pelo nosso princípio de Cavalieri, né? O nosso não, o princípio do Cavalieri, né? Não é nosso, a gente só usa, é uma ferramenta. Então a gente vai usar o princípio de Cavalieri para determinar o volume do cilindro, que nem a gente fez lá, né? Com os prismas, a gente fez com a pirâmide também, né? E a gente vai fazer com o cilindro também. Então, assim, o passo é o mesmo, tá? Então, se não ficou claro, volta lá na primeira aula que a gente mostrou o princípio de Cavalieri, dá uma estudada, ou então procura a gente, tá? Então, ó, dado um cilindro com uma base contida num plano, a gente vai considerar um paralelepípedo retângulo também com a base contida nesse plano, tem a área da base igual e a altura igual. Então, pelo princípio de Cavalieri, esse cilindro vai ter o mesmo volume que esse paralelepípedo, né? Então a gente vai ter que o volume do cilindro vai ser o volume do paralelepípedo retângulo. Pelo princípio de Cavalieri isso é garantido. Beleza? E com essas condições, né? As áreas da base são iguais e a altura deles é igual. Ah, mas Pedro, isso aqui é uma coisa circular, isso aqui é uma coisa quadrada. Ou retangular, enfim. Sim, mas numericamente eu estou dizendo que é igual. Não estou dizendo que um círculo é um quadrado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a porção do plano que eles estão ocupando é a mesma. E a gente já viu que isso é possível. Tá bom? Então as áreas são iguais. Beleza? A parte do plano que eles ocupam é igual, tá? E a altura é igual. Então, eles vão ter volumes iguais. Então, o volume do cilindro é igual ao volume do paralelepípedo retângulo. Como o volume do paralelepípedo retângulo é obtido fazendo o quê? A área da base vezes a altura, né? Segue que o volume do cilindro vai ser também a área da base vezes a altura, né? Só que, se a base do cilindro é um círculo de raio R, a área dele é πr ao quadrado, correto? É a área de um círculo. Então, como é que a gente vai fazer para calcular o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. A altura vai ser h, genericamente. E a área da base é justamente a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Então, o volume do cilindro, πr ao quadrado vezes h. Beleza? Ó, não confundir com a área, tá? Porque a área a gente vai usar os dois círculos, então é 2πr ao quadrado. Beleza? Para calcular o volume, é a área de uma base vezes a altura. Isso dá o volume. Agora, olha só. Como a gente tinha falado, eu falei o exemplo do copo, ele é muito bom, eu vou retomar ele aqui de novo em volume. Por quê? Porque olha só, vamos supor que ele dá um copo lá e pede para você calcular, sei lá, a área. Quando você for calcular a área, você vai calcular a área, vamos supor, tá aqui, ó, isso aqui seria um copo, então ele não teria esse círculo aqui de cima, tá, do topo, tá, ele teria só uma base, não teria a outra, beleza? Então ele é vazado aqui em cima, né, e a gente põe o líquido aqui dentro, beleza? A área desse cilindro, a área desse copo seria a superfície lateral, né? A área lateral, mais a área de uma base. E o volume? Qual seria o volume? Seria justamente o volume do cilindro, né? Por quê? Porque a gente só usa uma base para calcular o volume. E por mais que você pegue e encha ele até a boca, né? Vamos supor que ele está vazado aqui. A gente vai botando água, ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo.
a água vai ficar aqui em cima, né? Então o volume desse copo continua sendo o mesmo, apesar dele não ter essa base de cima, tá bom? Então muita atenção nos exercícios, muita atenção ao que é pedido, tá bom? Esse foi o nosso último exemplinho de hoje. Nós vamos ter exercícios, claro, a lista de exercícios. Tentem fazer, tá bom? E tá tentando fazer uma lista anterior, surgiu alguma dúvida, alguma questão, vocês podem procurar a gente, tá? Pode mandar mensagem, não é incômodo nenhum mesmo, a gente tá aqui para ajudar vocês, eu já falei isso 500 vezes, tá? Falo 501 sem problema. E então é isso, gente, tá? Esse foi o nosso último exemplinho de hoje. Aqui a gente acaba a nossa aula de hoje, tá? Só vermelho aí para fixar na nossa cabeça, na nossa mente. E eu desejei boas festas com o Bruno Henrique, tá? O grande cara sem expressões, ele não. Ele tem expressões sim, ele tá rindo, tá vendo? Eu desejo a você boas festas, na nossa última aula do ano, tá? A gente não pôde estar junto fisicamente, né, esse ano. Mas ano que vem eu espero que dê, né? Espero que essa vacina chegue logo. Então o que eu desejo para vocês é um bom Natal e um bom Ano Novo de verdade com seus familiares, com as pessoas que vocês gostam, tá bom? Acho que essas festas vão ter uma importância a mais, né? E é isso, gente. Vocês podem contar com a gente está aqui torcendo muito por vocês, tá? A gente está sempre preparando um material de qualidade para vocês. Então é isso, tá bom? Fora as brincadeiras, é claro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham aprendido com essa aula. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Então beijos, abraços e boas festas, meus queridos. Até ano que vem.